Boa tarde, galerinha do quarto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa e hoje estou super bem acompanhada da professora Viviane. Boa tarde, Joyce. Muito obrigada pelo convite. Amo estar aqui pertinho do quarto ano, que eu já estava com saudade. Bom dia, não, boa tarde, turminha. Boa tarde, professores. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Professora Joyce, boa aula. Isso mesmo, boa aula a todos nós. Então, já inicio falando que essa é mais uma aula da sequência didática do projeto Aprender Sempre. Então, quem tiver o material em mãos, já separe para utilizar o material. Quem não tiver, não tem problema, é uma aula de recuperação, mas que serve também para aprofundar os conhecimentos que nós já vemos trabalhando ao longo das aulas. Então, pegue o caderno para realizar o seu registro e preste atenção que essa aula vai ser muito legal, eu garanto para vocês, né, professora? Sim, com certeza, professora Joyce. Todas as aulas aqui do Centro de Mídias são planejadas com muito, mas com muito carinho para vocês. Olha só, eu estou aqui já olhando o chat, professor, todo mundo dando boa tarde, né? Desejando feliz dia dos professores. Já mandando um pouquinho do carinho para a gente, né? Isso mesmo, que legal. Bom, os alunos do quarto ano sempre estão preparadíssimos, ainda mais nessa sequência didática que está rolando, né? Que seria uma roda de jornal, né? Que na sala nós iríamos fazer aquela roda, todo mundo conversando, opinando, esperando sua vez, num debate saudável, mas como não é o caso, a participação deles via chat é muito importante. Por isso que é importante contribuir, participar com responsabilidade, deixando a nossa aula mais rica, mais produtiva, né? Para a gente interagir aqui juntinho. Sim, então já vou iniciar falando. Todas as aulas vocês estão acostumados com a gente ler uma habilidade apenas por aula e aí nós contemplamos ela amplamente nessa aula. Porém, como estamos trabalhando esse material do Aprender Sempre, então nós estamos trabalhando várias habilidades porque a aula contempla diversas habilidades dentro do assunto que nós vamos tratar. Então vamos para a leitura das habilidades da aula de hoje. A primeira, o código é EF04LP14, identificar em notícias, cartas de leitor, comentários, post, entre outros textos do campo da vida pública, fatos, participantes, local e momento-tempo da ocorrência do fato, assunto comentado. A outra é EF04LP15A, ler e compreender notícias, carta de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública. E tem mais algumas. Vamos aí. EF35LP03, identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto-tema, demonstrando compreensão global. EF35LP05, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros. Isso mesmo, então essas são as habilidades que trabalharemos hoje. Então, esse seria o momento, né, que a gente iniciaria a aula na escola, mostrando para eles na parede a etapa da sequência didática. Muito importante, né, professora Joyce? Toda vez que a gente vai desenvolver uma sequência didática, é importante colocar a sequência para que o aluno vá se apropriando e sabendo o que vai acontecer e dando sentido para aquele movimento, né? E sabendo que é um projeto, eu já coloquei para eles que todo projeto tem uma sequência, porque no final tem um produto final que finaliza a sequência. Não é, professora? Sim. Então, essa caminhada é importante eles saberem o processo, a etapa que eles estão. Essa caminhada progressiva que a sequência didática nos possibilita é visando, né? Sim, então nós estamos na quinta aula dessa sequência. A primeira e a segunda foram explorar jornais impressos, a terceira foi uma seleção de textos jornalísticos que eles gostariam de ler, então eles colocaram várias notícias aí no chat. A quarta foi uma roda de jornal, compartilhamento de impressões e informações sobre o texto lido. E hoje vamos realizar uma leitura colaborativa de uma reportagem. Olha só, professora, qual será a grande diferença, né,
da notícia, que é um gênero que a gente já vem trabalhando muito em diversas aulas, vocês aqui comigo, então, vendo as características, vendo a estrutura. O que vocês acham que a notícia traz de diferente da reportagem? Por que será que a gente usou esse termo hoje, reportagem e não notícia? Será que vocês sabem a diferença? A turminha do 4º ano, eu acredito que eles vão te dar a resposta sim, professora. Eu acredito que sim. Há uma diferença, né, entre notícia e reportagem. Sim. Será que eles sabem dizer? Vamos Vários lá, turminha? professores participando também aí do chat, ainda marcando presença. E lembrar, aí. né, professora Joyce, que devido à retomada de conteúdos que a gente está fazendo essa semana, houve alteração na grade das aulas, né? Sim. Hoje, né, a gente vai passar 3 momentos juntos, tá, turminha? 3 momentos juntos. E amanhã não tem, né? Amanhã não tem aula, amanhã turminha. É folga. Amanhã a gente vai estar de folga e volta segunda-feira. Isso mesmo. Então, olha só, já apareceu aí que reportagem é mais longa. Será que é mais longa, professora? Faz sentido, né? Faz. Mais longa porque ela é mais assim, com mais detalhes, né? Precisa de mais estudo. A Laura colocou que é uma notícia mais aprofundada. Uau! É isso mesmo. Isso mesmo. Vamos ver o que mais. Trazem mais alguma informação? Isso. Sim, olha só. Alguns colocando que não sabem a diferença, Não normal. sabe. Olha, a professora colocou que a notícia é mais objetiva. A Manuela disse que eu não sei explicar. Eu acredito que ela saiba o que é, mas ela não consiga explicar, Manu. Ó, colocaram também, reportagem tem opinião. Uau! Legal esse ponto. É isso mesmo. Legal esse ponto. Traz opiniões de pessoas que estão envolvidas ou não com o fato ocorrido. Isso mesmo, pessoal. Legal. Então, vamos continuar aqui. O que vamos aprender? Então, o título da aula, né? Procedimentos de leitura e compreensão de notícia. Vamos realizar a leitura de uma notícia e refletir sobre os procedimentos de leitura. Então, professora, ó, na primeira aula, né, que essa sequência didática se trata de jornais impressos. Sim. O foco é o jornal impresso. Então, eu falei para eles que o fato de você folhear o portador, né, da notícia é bem diferente de você entrar num site para pesquisar Sim. uma notícia. Até porque o jornal, como traz vários cadernos, geralmente a gente prioriza aqueles que a gente gosta mais para ler primeiro, né? Quando você pega lá o jornal impresso, você manipula, vai para lá, vai para cá. Eu ainda prefiro o jornal impresso. Sim, nós apresentamos uma reportagem na segunda aula, que ainda é uma reportagem de 2016, né? Mas que 66% das pessoas gostam também do jornal impresso, Eu prefiro manipular, vou direto no caderno que eu mais gosto. Sim. E ali Nós ficamos leitura. uma aula inteira trabalhando a capa do jornal, que traz diversas manchetes, e levantamos esse ponto, que já tem a página para você ir direto na notícia. Uma boa capa já induz o leitor a fazer suas escolhas, né? Então, Isso mesmo. o detalhe da capa é muito importante, porque o leitor já vai direto na página também que ele E tem aí, interesse. quando você encontra a notícia do seu interesse, o que te chamou a atenção primeiro? Pode ter sido uma imagem, pode ter sido a manchete. Então, tudo isso já é um procedimento de leitura, pessoal, porque você realizou a leitura da imagem que te interessou, realizou a leitura da manchete, foi para o lead e ficou ainda mais instigado a realizar a leitura da notícia completa e assim por diante. Então, esses são procedimentos de leitura. E a partir do momento que você realiza a leitura daquela notícia, igualmente falamos ontem, você é capaz de compartilhar uma informação. Então, acho que esse é o ponto principal, eles aprenderem, né? Sim. Realizar uma leitura, compreender, saber compartilhar e opinar sobre ela. Isso, dá sentido para ela, né? Dá significado, até porque eu preciso acionar vários conhecimentos quando eu estou lendo para dar sentido para aquilo que eu estou lendo, né? E até para eu poder me colocar, me posicionar diante daquilo que eu leio. Sim, Só aproveitando, professora Joyce, tem alguns alunos falando que a aula é repetida. Não é, é uma continuação da sequência didática, tá bom? Isso, essa daqui já é a aula 5 dessa sequência. Continuação da sequência didática 1, né? Do material Isso. Aprender Sempre. Então, vamos continuar. Eu trouxe uma notícia hoje para vocês, do Jornal do Joca, e trouxe do Caderno Mundo, porque, como eu falei, tem várias sessões, né? Sim, Nós vários trabalhamos cadernos. as sessões dos jornais, os cadernos,
Ontem foi uma notícia sobre a sessão de ciências, hoje eu trouxe do Caderno Mundo, da sessão que fala notícias do mundo. Então, como falamos, já adiantamos para vocês, será uma reportagem, então será uma notícia um pouco mais aprofundada, professora, igual a aluna colocou aí no chat? Com certeza, mais rica, com mais elementos, com mais informação. Por isso que tem essa grande diferença entre a notícia e uma boa reportagem, né? Essa notícia está no material do Aprender Sempre, porque eu trouxe umas notícias mais atualizadas que não estão no material, mas essa encontra-se no material, quem tiver aí. E a manchete é: aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. Então, aos poucos, alguns países. Será que vai falar só sobre o Brasil, professora? Alguns países já é uma boa dica, hein? Sim, essa notícia aí, ela foi publicada em maio, por isso que ela está presente no Caderno Aprender Sempre deles. Sim. Então, com certeza, ela já está um pouquinho desatualizada. Porém, como a ideia é vocês trabalharem uma reportagem, a reportagem não é tão imediata igual uma notícia. A notícia é um fato que aconteceu recentemente. Tem que ser atual, né? A notícia tem que ser atual. Reportagem não, a gente pode ler em outro momento com mais detalhes, né? Isso, porque a reportagem, igual a professora falou, traz esses outros detalhes que eles foram investigar mais a fundo, complementar. No caso aqui, então, eles foram investigar a situação em outros países fora do Brasil e pode trazer, igual vocês colocaram, comentários, opiniões. Então, olha só como mais ampla. Tem todo um estudo atrás de uma boa reportagem, né? Sim. Tem todo um estudo. E às vezes não, a notícia é muito imediata. Aconteceu algo agora, eu preciso dar a notícia, né, do ocorrido. Depois, com mais tempo, ela se torna uma reportagem que a gente vai buscar mais elementos, deixá-la mais enriquecida. E com esse título aí, professora, será que já adianta um pouquinho para eles sobre o que se trata a notícia? Eu acho que a partir do texto, do título, já dá para antecipar algumas coisas sobre o que a gente vai ler. Vamos ver se eles colocam aí uma ideia central aí, que já dá para imaginar. O Davi está pedindo, alguém me nota? Beijo, Davi. Uma boa tarde, linda tarde para você, Davi. Olha só, vamos lá. E aí, turminha, pelo título. Vamos ler de novo, professora Joyce, o título? Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. Isso. O que a gente pode antecipar aí, turminha? Vamos ver. Quarto ano, cadê vocês? Falaram assim que vão falar de diversos países. Pandemia. O Marcos diz que pode ser o assunto pandemia. A Kate diz que é questão de prevenção. Vamos retomar a questão de prevenção. A Procélia diz que vamos falar sobre Covid e a quarentena. Vários comentários, olha só que legal. Isso mesmo. Então, já anteciparam bem, né? Isso mesmo. Então, vamos aqui aprofundar um pouquinho mais. Se a gente já leu o título da manchete e a manchete ainda acompanha uma imagem, olha só a imagem na tela, por favor. Talvez a imagem agora consiga, né, trazer mais elementos para vocês, ó. Olha só essa imagem aí de uma igreja, as pessoas em distanciamento, né, professora? Será que traz também um pouquinho mais de informação, complementa esse título? Dá para ver aí que tem algumas cadeiras, tá vendo? Tem algumas cadeiras, umas pessoas, né, fazendo suas orações, uma bem distante da outra, dá para ver? Olha só, vamos ver. Estão falando que alguns países já deixaram de seguir as regras da quarentena. Será que é isso, professora Joyce? Será que é a questão de deixar de seguir regras ou relaxar um pouco as medidas, a flexibilização que já... Estão falando que as pessoas podem ter começado a ter um pouquinho mais de liberdade para fazer as coisas. Sem aglomerar. Isso, a vida está voltando ao normal. Relaxar um pouco, o Marcos está contribuindo com a gente. E aí, no caso, é uma foto de uma catedral, né? Que mais do que a questão da religião, também é um ponto turístico, né, professora? O Gabriel diz que relaxaram. Alguns países já estão relaxando com as questões de isolamento. Olha só, a professora Kate já colocou da onde é essa imagem, hein? Já adiantou. Será que é desse país, professora? Será que você acertou? Vamos lá. Vamos ver. Professora Joyce, eu quero deixar aqui registrado o meu carinho, como o quarto ano está respeitando o chat, contribuindo com a aula e deixando a nossa aula mais rica. Estou encantada com o carinho, com o respeito deles com
a nossa aula. Essa Parabéns, sequência quarto ano. didática é uma sequência que conta inteiramente com a participação de vocês, porque é o momento de vocês falarem, vocês participarem sobre as notícias que a professora está trazendo. Então, é muito importante essa participação respeitosa que vocês estão tendo. Estou muito Então, orgulhosa. a gente está muito feliz, Eu estou né? muito orgulhosa. Nossa, eu trabalho com o primeiro, segundo e terceiro ano no período da manhã. Nunca vi um chat tão organizadinho assim. Parabéns, tá, turminha? do quarto Legal. ano. Parabéns. Então, continuando aqui, aí depois que a gente leu a manchete, viu a imagem, vem o primeiro parágrafo, que seria o lead, para instigar ainda um pouquinho mais. E aí o lead dessa notícia, que foi publicada aí em maio no Jornal do Joca, edição 149, diz assim: em Sevilha, na Espanha, pessoas rezam na catedral. A cidade, assim como outras regiões do país, entrou na chamada fase 1 de transição do confinamento em razão do novo coronavírus. Então, assim, elas já abriram as portas da catedral. Para receber os fiéis, né? Isso, ou visitantes, os turistas também, né? Que é uma porque, catedral olha só, lá na turística. Espanha, né? As Então, catedrais são em pontos turísticos, né? isso mesmo. Então, trouxe ainda mais informações. Qual será? Será que eles sabem, já anotaram quais são as informações? Se alguém não estava interessado pela manchete, agora eu acho que com o lead já dá para antecipar bastante coisa aí. Isso. Olha só, eles já colocaram aqui, agora entendi. Agora Olha tem. só, quais são as características de uma notícia que já aparecem aqui? Já falei que tem a manchete, já falei que tem a imagem, mas nesse primeiro parágrafo, o que já antecipa para vocês aí? Já Olha consegue? só. Pelo primeiro parágrafo? Que a gente fala muito que uma notícia, quando a gente lê uma notícia, tem esses pontos que ela tem. Ó, a professora colocou. Olha, a professora Vânia, né? É isso? Isso. Vânia, professora Vânia. Estão falando que na Espanha já há um relaxamento. O Marcos Vinícius está contribuindo com a gente. A Lívia colocou que é o assunto. O assunto. Isso. Olha quanta participação. Um pequeno resumo, a Ana Beatriz falou Isso que é um pequeno mesmo. resumo da E notícia. esse pequeno resumo, professora, acaba trazendo o quê? O local onde o fato está se passando, Sim, sim. no caso a Espanha. Espanha. Do que vai se tratar, o que ocorreu, que no caso é a flexibilização, o relaxamento. Então, olha só, aquela situação comunicativa que a gente sempre fala da notícia, o que, para quem, quando, onde, como. Então, só nesse primeiro parágrafo já trouxe tudo isso. Muitas informações importantes, né, professora? E às vezes a gente pega lá o material impresso, a gente nem se atenta a isso. E é importante olhar com carinho para o título, olhar para a imagem, isso é muito importante. Isso mesmo. Vai Então, nos aproximando do que a gente vai ler. agora a notícia completa. Sim. Então, vamos lá. Alguns países na Europa, Nova Zelândia e regiões dos Estados Unidos começaram a amenizar regras de quarentena. Então, a manchete já havia dito isso e agora falou os países que a notícia se trata. Na Europa, na Nova Zelândia e outras regiões dos Estados Unidos. Uma das principais boas notícias veio da Nova Zelândia, onde a primeira-ministra Jacinda Ardern afirmou em 27 de abril que a quarentena teve resultados positivos e o país não tinha mais casos de contaminação interna, quando a doença é transmitida dentro do território. A população ficou em casa por mais de 4 semanas. Por isso, o governo decidiu autorizar a reabertura de algumas empresas e escolas. Então, em abril que eles fizeram essa avaliação, que eles decidiram fazer esse relaxamento nesses determinados países. Pode ser que a situação já tenha mudado, melhorado ou talvez não, né, professora? E é importante essa informação da Nova Zelândia, né? Não teve a contaminação interna, mas o país recebe outras pessoas, né? Os turistas, né? Verdade. Então, continuando. Na minha cidade, ainda faltam abrir algumas lojas e as aulas voltarem. Porém, por enquanto, só tem aula online. Mas gostei bastante de comer muito chocolate e comida japonesa e abraçar meus amigos quando as coisas reabrirem. Contou ao Joca Miguel Antônio, de 6 anos, de Kingston, na Nova Zelândia. Então, essa parte aí, pessoal, é um fato.
Sim. ou é uma opinião que a notícia trouxe, hein? Ó, foi um menininho de 6 anos que falou isso, que ele não vê, que ele comeu bastante chocolate, comida japonesa na quarentena, mas que ele quer abraçar os amigos dele. Isso daí é um fato ou é uma opinião, pessoal? Estão falando que é um fato, professora. O Antônio, a Marina, a Beatriz, o Marcos, o Kevin, Vitória, todos estão falando que é um fato. Será que é um fato, professora? E O que aí, você acha? turminha? Quando eu coloco o que eu acho, o que eu quero e o que eu sinto, será que é um fato? Ó, a professora acabou de dar dica para vocês, ó. A Júlia e o João ainda estão falando, professora, fato. Repete de novo essa colocação para ver se eles conseguem perceber. Olha só, o Miguel colocou aqui que ele adorou comer comida japonesa e muito chocolate. Será que todo mundo fez isso na quarentena? Tem gente que nem chocolate pode comer. E aí? Então, ele está falando em nome dele. Então, será que é um fato ou uma opinião? Agora eu acho que ficou mais claro para eles. É um posicionamento dele, né? Sim. Os 2 primeiros parágrafos, como vocês podem reparar, foram fatos trazidos da notícia. Então, o primeiro está falando onde se trata essa flexibilização, quais os países. Depois, traz outro fato, a data, o local onde a flexibilização aconteceu, na Nova Zelândia. E aí, traz esse menininho, morador lá do país, que ele está falando a opinião dele. Sim. Então, olha só. Então, eu acho que nessa notícia ficou bem clara, professora, essa distinção de fato da notícia e opinião da pessoa. E a gente percebe, né, a marcação na própria notícia, quando ele está falando a aspas, né, que é o momento que ele está se posicionando, né? Vou até fazer aqui, colocar aqui, ó. Tá vendo? É o momento que ele está se posicionando. Na minha cidade... Isso. Traz a opinião de... E aí fala, contou ao Joca. Então, a pessoa contou, relatou a experiência dela nessas 4 semanas que eles ficaram. Lembrando que essa é uma notícia de maio, né? Não é uma notícia tão atual. Então, isso aconteceu em maio na Nova Zelândia. E aí colocaram a opinião desse menininho para falar sobre a flexibilização. E aí a Eduarda está falando que neste momento nós tivemos 2 oportunidades de observar o que é fato e o que é opinião. Sim, então contemplamos algumas habilidades aí que colocamos no início da aula, né, professora? Nossa, estou encantada com a participação do 4º ano. Sim, muito lindo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando com essa turminha. Parabéns. Então, essa é uma notícia que com certeza vai para o nosso mural. Eu tive pouca oportunidade de falar sobre o projeto final dessa sequência didática, que é a realização de um jornal mural. Se fosse na escola, a gente, nesse momento, né, professora, ia separar uma parede que fosse no corredor, Sempre assim. tem um espacinho na escola para mostrar o trabalho dos pequenos. E aí a gente ia enfeitar e todas as notícias que vocês trouxeram do interesse de vocês, que participaram, que a gente questionou, que a gente elaborar comentou. juntinhos, né, com todas as intervenções que a gente planeja para essas aulas, que infelizmente aqui pela TV não é possível a gente fazer tantas intervenções. Os comentários que eles colocaram nos debates, eles iriam escrever para a gente poder colocar e outras pessoas saberem... As preferências, os cadernos que eles mais gostam, né? Outras pessoas, quando passassem pelo corredor, iam saber o que a turminha do 4º ano anda ligadinho em tal notícia e o que acha de cada notícia, verificar os comentários. Então, a construção, a elaboração desse jornal mural vai ser muito importante para a finalização dessa sequência. Então, essa é mais uma notícia que a gente realizou a leitura junto com vocês, que vai para a nossa finalização desse projeto. E lembrando, né, professora, que essa finalização não vai acontecer amanhã, né? Sim. Amanhã hoje é o Dia dos Professores, então a gente vai comemorar, festejar, descansar o Dia dos Professores amanhã, na sexta-feira, e a gente finaliza essa sequência 1 na segunda-feira. Então, ó, professora, ontem nós trouxemos uma manchete falando da construção de um submarino gigante. Então, essa já é uma notícia que vai para o nosso Jornal Mural. E nessa notícia também apresentamos diversos comentários dos alunos, que também vai para o nosso Jornal Mural. Porque a gente olha tudo lá no chat, né? Sim. Muito e legal. Aqui, mais uma notícia sobre a flexibilização, o relaxamento. E essa notícia, como a gente falou, na verdade não é uma notícia simples. Essa foi a notícia e ela será ampliada para uma reportagem, que na próxima aula nós colocaremos ainda a extensão dessa notícia que transformou numa reportagem. Isso não acaba por aqui, tá? Tem continuidade, nós temos nós 2 momentos juntos, né, professora? E nós iremos trabalhar essa reportagem na íntegra. Trouxemos a notícia
E agora, depois, na próxima aula, vamos trabalhar a reportagem. Então, nesse momento, vocês podem também fazer uma listagem das notícias que vocês andaram lendo, a proposta que vocês realizaram, que a professora sempre traz, a proposta de vocês ampliarem a leitura com as notícias do interesse de vocês, porque a gente traz aqui, a gente acha interessante, vocês participam, mas vocês podem ampliar o conhecimento. Então, vocês também façam uma relação das últimas notícias que vocês andaram lendo para vocês fazerem o Jornal Mural na casa de vocês e divulgarem para a família de vocês. Então, essa foi mais uma aula da sequência didática, né, professora? Isso, vai lá, tome uma água, a gente já também volta rapidinho com o nosso segundo momento juntinhos. E quero deixar bem claro, professora, que eu estou muito feliz de estar aqui com a turminha do 4º ano. Eu também estou muito feliz Muito com a participação obrigada. deles. Até já já. Já já, turminha, a gente volta.